Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN. Mundo Corporativo que hoje vai falar sobre e-commerce, lojas virtuais. E o nosso convidado é o Maurício Salvador, que é diretor da E-Commerce School, uma escola especializada em treinamento de comércio eletrônico e mídias sociais. O Maurício, ele é autor também do livro Como Abrir uma Loja Virtual de Sucesso, lançado pela editora Grama. Maurício Salvador, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. É um prazer estar aqui. Maurício, se nós falarmos aqui de comércio eletrônico, nós temos uma trajetória de 20 anos já no Brasil. Isso aqui começou ali por volta de 1990. Qual foi a grande transformação? Qual é a grande mudança que esse negócio passou no Brasil nesse período? Eu apontaria dois momentos importantes para o comércio eletrônico no Brasil. O primeiro foi por volta de 2004, quando os sites de comparação de preço e os buscadores passaram a representar mais movimentação para as lojas virtuais. Qual é a importância disso? As pessoas deixaram de achar as lojas virtuais digitando pelo nome, pela marca, e passaram a achar as lojas virtuais digitando pelo produto nos sites de busca. Isso possibilitou que os pequenos varejistas também pudessem brigar com os grandes em encontrar os compradores. E o outro momento vem de 2007, quando as classes, que a gente chama as classes de baixa renda, com renda familiar abaixo de R$3.000, começaram a acessar a internet com mais frequência e, consequentemente, se tornaram consumidores virtuais. Então, esses são os dois momentos que eu... Qual é a realidade, qual é o tamanho desse negócio hoje no Brasil? Esse negócio deve fechar 2011 com quase 19 bilhões de reais de faturamento. E quantas lojas nós temos? Quem é que está trabalhando nesse mercado? A gente fez um levantamento lá pela E-Commerce School, de uma pesquisa recente, que são hoje na internet 23 mil lojas virtuais aqui no Brasil. Sendo que dessas 23 mil lojas virtuais não são todas ativas. Só 30% delas realizam pelo menos 10 vendas por mês. Por que não são ativas? O que faz com que haja tantas lojas assim? Elas estão fechadas, é isso? Elas estão no ar, você consegue acessar, ver os produtos e em algumas você consegue até finalizar uma compra. Mas por que tantas lojas, né? Respondendo a pergunta. É muito barato hoje abrir uma loja virtual, né? Então hoje com R$50 eu consigo abrir a minha lojinha na internet. O grande problema é que eu preciso ter fôlego para poder sustentar essa loja e para poder divulgar essa loja. Eu comparo sempre com uma linha de telefone. Imagina se você entra numa loja, compra um telefone, isso não quer dizer que as pessoas vão te ligar. Claro. Agora, você disse o seguinte, quer dizer, tem muita loja, quer dizer, é muito fácil abrir e as pessoas acabam não permanecendo nesse mercado ou o negócio não funciona como deveria. Se nós olharmos um pouco o que nos acostumamos, convencionamos chamar de mundo real, e eu digo isso, faço esse adendo, porque na realidade o mundo digital ele é cada vez mais real no nosso cenário, isso. Mas se a gente for olhar o mundo real, também acontece muito disso, quer dizer, boa parte das lojas que abrem, elas acabam não permanecendo no mercado, fecham depois. O fato é que por ser mais barato abrir uma loja virtual, acaba fazendo com que mais gente se aventure. Exatamente, a barreira de entrada ela é bem menor. Eu falei R$50, mas hoje é possível abrir uma loja virtual sem gastar nada, né? Já existem ferramentas disponíveis na internet para você ter a sua loja virtual e até divulgar a sua loja virtual sem gastar um tostão. Sem gastar nada, dá para ter uma loja virtual de sucesso? Dá para ter uma loja virtual de sucesso em termos de, obviamente, custo-benefício, né? Você não vai conseguir ter uma loja que vai faturar aí alguns milhares de reais por mês sem gastar nada. Claro. Qual é o nível de confiança hoje desse mercado? Porque eu imagino, e se nós formos pensar no início desse processo, lá pela década de 90, havia muita desconfiança de quem nós estávamos comprando. É seguro comprar nesse mercado ou não? Nós vamos receber o produto, e estou olhando aqui do ponto de vista do consumidor. Qual é o nível de confiança hoje desse mercado? O nível de confiança do consumidor na internet ele atingiu o pico no ano passado e ele teve uma queda esse ano
por problemas de entrega de algumas lojas virtuais, né, de maior porte. Então, o fato da empresa entregar com atraso, problema logístico, o consumidor, em alguns casos, até recebeu o produto trocado, né? Tem um caso do consumidor que ele comprou um notebook e recebeu uma caixa de miojo, né, em casa. Então, isso acaba queimando um pouco o canal. Mas ainda assim as pessoas elas, né, veem na internet como um canal que tem mais comodidade, com os melhores preços, e isso acaba quebrando um pouco essa barreira do medo. Você falou agora há pouco que atualmente nós temos 23 mil lojas abertas, mas vocês têm trabalhos e estudos que mostram que esse mercado está em ampla expansão. Esse mercado está em ampla expansão, ele cresceu em 2000, no primeiro semestre de 2011, comparado com o primeiro semestre de 2010, ele cresceu 25% em termos de volume de faturamento, e a expectativa é que ele feche 2011 agora com um crescimento de 30% em relação ao ano passado. E em relação ao número de lojas, qual é a perspectiva que nós temos? Até 2014, a gente estima que vão ser mais 22 mil lojas virtuais operantes, então um total de 45 mil lojas virtuais. 45 mil lojas. Isso do ponto de vista do mercado de trabalho, o que pode representar? Empregos, né? Então, cada uma dessas lojas virtuais precisa contratar operação logística, sistemas financeiros, programadores, designers, e a nossa projeção é que também que isso vai abrir no mercado de trabalho 80 mil novas vagas de empregos diretos e indiretos. Isso aqui pensando nesse período até 2014. Isso. Até 2014. E nós temos mão de obra desenvolvida, bem preparada para este mercado? Não, as universidades elas não têm ainda formações específicas para o e-commerce e para as mídias sociais. Então, as empresas elas acabam tendo que formar isso dentro de casa. As empresas contratam as pessoas e ensinam elas a fazerem o e-commerce e as mídias sociais dentro da empresa. Agora, que característica diferente é exigida de um profissional que atua nesse mercado daquelas que nós temos no comércio real? Ele tem que ser um profissional antenado, né, com novas tendências, né? Por exemplo, surgiu um Twitter, né, quando o Twitter surgiu, a pessoa já está sabendo que aquilo ali mais ou menos é uma tendência, o Facebook, então é uma pessoa que está antenada com o que está acontecendo na internet. Também tem que ser uma pessoa multidisciplinar, que ela entenda um pouco de marketing, que entenda um pouco de vendas, de finanças, de logística e multitarefas, né? Porque trabalhar com internet exige que você faça várias coisas ao mesmo tempo. Pergunta da ouvinte internauta Alessandra Oliveira. Em mais ou menos quanto tempo se consegue um retorno considerável com uma loja virtual? Dependendo, né, de alguns fatores, como a categoria em que essa loja virtual vai atuar. Obviamente que tem algumas categorias que são mais competitivas que outras categorias. Eu vou citar algumas. Eletrônicos, informática, cosméticos, são categorias que têm uma competitividade muito grande, e se você não tiver bons fornecedores que te ofereçam bons preços e prazos, você vai demorar um pouco mais para obter esse retorno. Por outro lado, tem algumas categorias que vêm tendo um crescimento muito elevado nos últimos meses. Moda e acessórios, por exemplo, é uma categoria bastante promissora. Artesanatos, né, produtos que não são commodities, né, produtos exclusivos, vamos dizer assim, tem um retorno muito mais rápido. Então, eu conheço hoje lojas virtuais que conseguiram ter o retorno em 2 a 3 meses. E conheço lojas virtuais que demoraram um pouco mais, 1 ano a 1 ano e meio. Isso tudo depende do planejamento. Planejamento, essa é sempre uma palavra-chave quando nós falamos aqui em mundo corporativo. No momento de traçar uma estratégia para se abrir uma loja virtual e não fazer com que a sua loja seja aberta e se transforme naqueles 70% que estão inativos, eu lhe pergunto, o que é essencial? No momento de você pensar em abrir a loja virtual, quais são os passos que você tem de dar? Em primeiro lugar, colocar todas as suas ideias num papel, né, que é fazer o plano de negócios. E eu sempre digo que, né, durante as aulas, que quando você coloca suas ideias no papel, é a primeira etapa de concretizar um sonho, né? Quando você faz o plano de negócios, você começa a organizar melhor as suas ideias, você começa a observar alguns pontos
onde você possivelmente vai ter mais fraqueza e outros pontos onde você vai ser mais forte. Então, separar isso dentro de um plano de negócios é muito importante. Segundo lugar, você ter uma boa plataforma de e-commerce. Quando eu falo uma boa plataforma de e-commerce, onde você vai expor os seus produtos para o público. Então, hoje existem plataformas gratuitas e existem plataformas que custam aí 200, 300 mil reais. Né? Então, tem uma grande diferença e outras intermediárias aí, né, em valores. Então, eu sempre comparo plataforma a um colchão. Né? Você vai passando o colchão, se você compra um colchão muito barato, você vai viver com dor nas costas, reclamando, né, quando acorda de manhã. Se você compra um colchão bom, né, você vai acordar um pouco, né, você vai ter um sono um pouco mais tranquilo. Então é mais ou menos por aí. Por outro lado, né, tem algumas pessoas que no planejamento elas não conseguem comprar um colchão, né, da melhor qualidade. Então elas vão passar um tempo dormindo num colchão um pouco pior e com o tempo elas vão trocar isso. Essas plataformas gratuitas, elas oferecem serviços razoáveis para que se possa pelo menos se iniciar nesse processo? Oferecem. Tem plataformas que a gente chama de open source, que são códigos abertos, como o nome diz, o código-fonte vem aberto e qualquer programador consegue mexer na estrutura de programação dessa plataforma. E isso é uma vantagem por um lado, porque você tem milhões de programadores no mundo ao mesmo tempo, fazendo atualizações e criando novos módulos e funcionalidades para essa plataforma. Por outro lado, você não tem um suporte, né? Se ela der um problema, travar ou alguma coisa parecida, você não tem um telefone para ligar e reclamar. O web designer, no caso de uma loja virtual, é mais ou menos como vitrinista? Não, ele não é o vitrinista. O web designer ele é mais como o decorador, é ele que escolhe a cor da parede, é ele que escolhe a cor das cadeiras, mas quem vai lá e monta a vitrine realmente é o gerente de e-commerce, que vai escolher quais são os produtos mais vendidos, que devem ficar expostos na primeira página, quais são os produtos que ele vai colocar em promoção, porque estão com estoque mais alto. Então, o vitrinista ele seria o gerente de e-commerce. Agora, o investimento na contratação de um web designer, para que esse desenho da sua loja na internet seja significativo e dê retorno, ele passa a ser fundamental. Fundamental. O design da loja virtual ele é fundamental para você reter o cliente no site por mais tempo. Imagina você numa loja, fisicamente, comparando, a gente numa loja física feia, suja, né, com má iluminação, você vai entrar, comprar o que você quer e vai sair correndo. Por outro lado, se você está numa loja que te proporciona uma experiência mais agradável, um ambiente mais clean, uma coisa mais sofisticada, você vai ficar mais tempo ali e vai ter um processo de experimentação dos produtos mais agradável. Pegando esse gancho que nós estamos falando agora há pouco sobre entrar neste comércio virtual, talvez até com plataformas um pouco mais baratas ou com baixo custo, eu aproveito e faço a pergunta do Luiz Felipe, ouvinte internauta do Jornal da CBN. Gostaria de saber como faz quem ainda não tem condições de investir milhões para estar no topo dos anúncios do Google. Qual seria uma alternativa de divulgação? Uma alternativa de divulgação para o Google ele é cada vez mais fundamental para ser achado na internet, né? Não adianta a gente quando quer procurar alguma coisa a gente acaba indo no Google e digitando lá. Mas tem duas formas de aparecer no Google. Uma você paga para aparecer e aí são esses milhões que você falou, e o outro é gratuitamente através dos resultados orgânicos. Então você pode trabalhar produtos menos específicos, que não são aqueles produtos que está todo mundo brigando, né, que são os top sellers. Você pode trabalhar produtos menos específicos para quando alguém procurar esse produto, você aparecer no topo dos resultados. Tá, o que se vende muito na internet? Está nessa lista top que você chamou a atenção. As categorias mais vendidas: eletrônicos, informática, eletrodomésticos, e livros, jornais e revistas. Tá. Aí para aparecer no Google e aparecer bem quando o assunto é comércio eletrônico, o ideal seria pegar dentro do seu leque de produtos lá na loja, os produtos que não estão nessa lista. Exatamente. Porque a tendência daí é que você se destaque na busca por aquele produto. Exatamente. Eu posso, por exemplo, se tem uma TV da marca X,
que é uma TV muito procurada, que é onde, né, que tem todos os grandes estão oferecendo aquela TV. E eu também tenho essa TV da marca X, eu não vou querer brigar para que ela apareça em primeiro lugar. Eu pego uma TV da marca Z, que é uma TV mais baratinha, que poucas pessoas procuram, que poucas lojas estão brigando para oferecê-la, e trabalho mais as características dessa página aqui para essa TV aparecer em primeiro. Vão ser menos pessoas procurando, mas em compensação eu vou estar melhor posicionado. Agora, você se referiu logo no início que lá em 2004 a primeira grande transformação nesse mercado de comércio eletrônico se deu com a chegada desses sites agregadores que na realidade comparam preços. Uhum. Preço é fundamental para estar bem posicionado nesses sites ou para estar bem posicionado na internet? Preço, prazo é fundamental. Hoje a briga por preço na internet ela é muito forte, porque você consegue comparar preço do mesmo produto em 40 lojas com um clique só. Por outro lado, cada vez mais as lojas tentam fugir dessa guerra de preços que só diminui margens e a vantagem é dos grandes, porque os grandes conseguem melhores margens em termos de negociação com fornecedores. Então, o que os pequenos e médios vêm fazendo para poder fugir dessa guerra de preço é agregar serviços, é agregar mais informações de produtos, agregar serviços como assistência técnica, comentários de outros consumidores, entrega no mesmo dia. Então são formas de você fugir um pouco dessa briga. Maurício Salvador, mais perguntas aqui de ouvintes internautas. Vou começar pelo Eduardo, nosso ouvinte internauta do Jornal da CBN, que quer saber: as pequenas e médias empresas têm vez com as lojas virtuais? E aí ele faz várias perguntas. Como administrar o estoque, como ter um sistema de distribuição eficiente, quanto custa fazer um site. Vamos tentar passar um bloco aqui, um pacote de medidas para essa loja dele funcionar? Uhum. Então vamos lá. Primeiro, pequenas e médias empresas. Tem vez na internet? Tem vez. A internet é uma grande oportunidade para as pequenas e médias. E eu digo que eu conheço lojas que são pequenas no mundo físico, mas grandes na internet. E conheço lojas que são grandes no mundo físico, mas pequenas na internet. E ele toca em outros dois pontos: administrar estoque e sistema de distribuição. Porque a entrega, ela é importante. O prazo correto é fundamental. É fundamental. Então, a questão do estoque ela está muito relacionada ao relacionamento com o fornecedor. Isso é um fator crítico de sucesso, porque na internet você consegue vender 3 milhões de produtos, oferecer para o seu consumidor 3 milhões de produtos diferentes sem ter nenhum em estoque. Então você não precisa de um estoque físico lá na sua loja para administrar isso. O estoque pode estar dentro do próprio fornecedor. Então, a partir do momento que alguém faz um pedido, você dispara esse pedido direto para o seu fornecedor, já fazer a expedição. Então, essa questão de administração de estoque, ela é um pouco mais complexa em função disso, né, de você não precisar de estoque físico. Por outro lado, você tem os produtos best sellers, né? Você tem aquela curva ABC de produtos no estoque. O A são os produtos que são mais vendidos, o B são os que são vendidos com uma frequência média e o C são aqueles que são vendidos numa menor frequência. Então, a partir do momento que você descobre essa curva ABC, você estoca fisicamente os produtos da curva A e parte dos produtos da curva B, porque você sabe que eles vão ter um giro muito maior, e os produtos da curva C você deixa eles no seu fornecedor. Existem bons serviços hoje terceirizados para a distribuição desses produtos pelo Brasil? Existem boas empresas especializadas em e-commerce que fazem essa distribuição, sim. Quer dizer, esse respaldo, essa estrutura, o pequeno e o médio empreendedor, ele vai encontrar no mercado? Vai encontrar no mercado. O Brasil, eu voltei uma semana atrás de um congresso internacional de e-commerce, um dos mais importantes nos Estados Unidos, e eu posso dizer com segurança que a gente não deixa nada a dever, né, lá fora. Tá certo. Bom, mais perguntas de ouvintes e internautas. O Guilherme quer saber o seguinte: para quem tem uma loja física,
É mais fácil entrar no mundo do comércio virtual? Que dica você dá para quem tem uma padaria e começa a aceitar pedidos pela internet? É bem interessante, porque o que a gente tem visto hoje, uma tendência da internet, uma tendência do e-commerce, é a questão da mobilidade, dos celulares. Então, os celulares eles estão cada vez entrando, né, com mais força dentro do e-commerce. E tem um case americano, por exemplo, na Starbucks, onde você consegue comprar o seu café antes de chegar na loja, pelo celular. E aí é engraçado porque você vê às vezes uma fila, né, de gente na Starbucks, nos Estados Unidos, e você vê de repente chegam 2, 3, 4 pessoas, já vão direto lá no balcão, já pegam o seu produto e vão embora. E fica um pouco sem entender isso, porque essas pessoas já compraram o produto pela internet, só chegam pelo celular, elas chegam lá e retiram o produto. Então, no caso de uma padaria, que é um serviço mais regional, essa questão da mobilidade, da geolocalização, é importante estar atento. Ou seja, pode utilizar esse tipo de modelo nesse comércio da padaria. A pessoa vai comprar determinados produtos, vai comprar o pão, vai comprar o leite, vai comprar sabe lá o quê. Ele já reserva antecipadamente pelo próprio celular. Já reserva e já paga pelo celular. E já paga também? Exatamente. Aliás, você entra aqui numa outra questão, que são os modelos de pagamento. Quais são os serviços de pagamento que nós temos hoje, até para que os dois lados estejam certos, tanto que o dinheiro que está sendo enviado como o dinheiro que está sendo recebido. Quer dizer, o que nós temos hoje de estrutura para isso? 80% das vendas online hoje são pagas com cartão de crédito. Então é importante, se uma loja virtual quer realmente né, crescer na internet, ela tem que oferecer essa modalidade de recebimento de pagamentos. Por outro lado, o consumidor muitas vezes ele fica um pouco inseguro de digitar o número do cartão dele numa loja que ele não conhece. Então, as pequenas empresas, elas têm um pouco dessa dificuldade, né, de mostrar confiança para o consumidor e fazer com que eles digitem esses dados pessoais no seu site. Então, existem algumas outras ferramentas que são intermediadoras dessa transação. Então, e os pequenos usam muito essas ferramentas. Quais são essas ferramentas? São ferramentas de meio de pagamento. Aqui no Brasil tem o PagSeguro, o pagamento digital, o Moip, o PayPal, onde você paga para essas empresas e essas empresas avisam para a loja que o pagamento foi efetuado. A loja então entrega o produto e o consumidor avisa que recebeu o produto. Então esse dinheiro é repassado para o lojista. Ou seja, se o lojista não entregar o produto, ele não recebe o dinheiro. Ou seja, tem mais uma segurança nesse processo ainda. Bom, vamos tentar responder outras perguntas aqui dos nossos ouvintes internautas. O Marcel pergunta, qual a equipe mínima para a loja virtual? É possível parceria entre lojas? E ele acrescenta, o Facebook lançou recentemente o serviço de lojas virtuais. Existe algum dado que indique se funciona melhor ou não? Vamos começar pelo Facebook? Vamos começar pelo Facebook. Essa é uma questão interessante. A gente chama de social commerce, né, que é o e-commerce gerado através dessas mídias sociais. Nesse congresso que eu comentei, eu conversei, né, nos bastidores com alguns varejistas lá nos Estados Unidos, justamente sobre o social commerce, porque eles lançaram essa ferramenta do Facebook já há 1 ano e meio atrás, então eles já têm aí um pouco de maturidade, né, para fazer uma avaliação. E houve uma unanimidade em dizer que o Facebook ninguém compra pelo Facebook. O Facebook ele não gera uma venda, você não clica no botãozinho comprar e fecha o seu pedido dentro do Facebook. Então esses aplicativos eles ainda não estão gerando realmente conversões dentro do Facebook. Por outro lado, o Facebook ele é uma poderosa ferramenta para gerar audiência para a loja virtual. Então é importante a loja virtual estar presente no Facebook como geração de audiência para as pessoas comprarem os produtos na loja, não no Facebook. Bom, mas tem outras questões que ele nos apresenta, no caso do Marcel. Qual a equipe mínima para a loja virtual e se é possível parceria entre lojas? Isso já existe?
Com relação à equipe, a equipe mínima pode ser um exército de uma pessoa só, né? Eu conheço lojas virtuais que começaram assim, um administrador e todos os serviços podem ser terceirizados. A logística terceirizada, a parte de marketing terceirizada, a parte de mídia online. E o que essa pessoa faz é justamente ficar administrando a entrada de pedidos, ela mesma faz a embalagem e a expedição dos produtos, obviamente dependendo da quantidade de produtos. Mas vamos dizer, numa loja virtual média hoje, a quantidade de funcionários está em torno de 5 a 8 funcionários. Falando de uma loja virtual no tamanho pequeno. Outra pergunta da Patrícia. Como você vê o investimento em aplicativos para iTunes como extensão da loja virtual? Esses aplicativos eles vêm sendo muito bem falados por quem tem experimentado isso para o e-commerce. Eu conheço uma loja virtual já, um caso lá fora de que 30% das suas vendas já vem de aplicativos para iPad, para iPhone e Android. Então, eu acredito que esse seja uma tendência muito forte para o ano que vem, com a entrada agora dos tablets que vão ser produzidos aqui no Brasil, com isenção de impostos. Eu acredito que isso vai se popularizar um pouco mais e é importante a loja virtual ter um aplicativo sim para esse aparelho. Dentre uma das perguntas que foram encaminhadas para cá, e nós acabamos não respondendo especificamente ela, havia uma questão que foi colocada pelo Guilherme, que é sobre a loja física. Quem tem uma loja física é mais fácil de vender depois na loja virtual. Ter um pé no mundo real, no mundo offline, é importante para entrar no online? Ajuda bastante na questão da confiança. Quando existe uma loja física, você pode explorar um pouco mais sobre isso na sua loja virtual, mostrando fotos, mostrando endereço, porque se a pessoa está desconfiada se ela vai receber o produto, não vai receber, quem está por trás daquilo, a partir do momento que ela vê que existe uma loja física ali, ela fica um pouco mais segura em finalizar o processo de compra. E a questão da Keila, que é nosso ouvinte internauta também, é sobre o serviço de atendimento ao consumidor. Como quem acaba de abrir uma loja virtual e tem poucos recursos deve estruturar esse serviço? Deve primeiro ter um estudo de quais são as perguntas frequentes, né? Porque a partir do momento que você já tem um estudo das perguntas frequentes e você disponibiliza isso no site, você evita que as pessoas fiquem pegando o telefone ou mandando e-mail para tirar as dúvidas, né, referentes àquelas perguntas. Então você já elimina uma boa parte dos acessos ao atendimento. Outra questão é você trabalhar bem a entrega no prazo, né, porque as pessoas elas não acionam o atendimento ao cliente quando o produto chegou no prazo. Se chegou direitinho lá, ela, né, vai receber o produto e está feliz. Se por outro lado, se houver atraso, aí sim ela vai acionar o atendimento e vai congestionar. Então, a questão do atendimento ela está ligada à entrega no prazo e às informações que estão disponíveis no site. Maurício Salvador, para que a gente tenha uma loja virtual de sucesso, vamos pegar aqui um modelo que você poderia sugerir para as pessoas. O que ela deve fazer para essa loja realmente ser de sucesso? Quase como um resumo de tudo isso que a gente conversou até aqui. A questão não existe uma fórmula mágica, obviamente, isso está muito relacionado ao que você vai vender, né? Porque se você vende produtos de boa qualidade, que encantam ao cliente, né, que a pessoa vai pegar aquele produto e vai compartilhar aquela compra com outras pessoas, isso ajuda bastante. E a forma como você oferece a experiência de compra para esse cliente é que ela é fundamental. Então você tem um bom site, isso está ligado à plataforma de e-commerce, né, e ao designer, criar um bom layout para o seu site. Você conhecer muito sobre o que você está vendendo, porque a partir do momento que você entende do que você está vendendo, você consegue gerar conteúdo e envolver mais os consumidores, né, através de conteúdos, e aí você foge da briga de preço também, né, gerando esse conteúdo, e oferecer uma experiência de entrega agradável, né, no prazo, com uma embalagem bacana,
um serviço de pós-venda inteligente para o consumidor avaliar o produto, avaliar o serviço que a loja ofereceu. Então, né, são vários detalhes que estão relacionados a esse sucesso aí. Explorar as redes sociais faz você vender melhor? Faz vender melhor se você tem bons produtos e oferece bom serviço, como entrega, por exemplo. A rede social ela pode, né, ser um tiro no pé a partir do momento que os produtos que você vende não têm uma qualidade boa ou que você comece a falhar na entrega. Você lembra qual foi o primeiro produto que você comprou pela internet? Lembro. Qual foi? Foi uma geladeira. Uma geladeira? Quer dizer, você não comprou pouca coisa, porque o normal era comprar CD, livro, coisas pequenas. Você já comprou a geladeira? Eu já cheguei já com o pé na porta, como a gente diz. Literalmente, um pé na porta da geladeira. E essa geladeira você comprou de uma grande loja ou era uma loja desconhecida? Como é que você chegou lá? Foi uma grande loja, embora tenha sido uma grande loja na época, isso foi em 2000, 99, 2000, na época eu ainda tinha um pouco de receio de digitar os dados do cartão, então eu paguei com cheque na entrega. Eles entregaram a geladeira, eu olhei para ver se era aquilo mesmo, e aí eu dei o cheque na mão do entregador. E você entregou o cheque lá na hora. Foi uma boa experiência? Foi uma experiência, deu tudo certo. Eu conheço uma pessoa que comprou uma geladeira logo depois, né, que eu comentei na época que eu tinha comprado a geladeira na internet, essa pessoa tinha comprado também e a geladeira dele veio trocada, ao invés de 210 veio ao invés de 110 veio 220 volts e aí foi uma dor de cabeça para devolver aquilo. Tá bom. Muito obrigado, Maurício Salvador, pela sua participação aqui no Mundo Corporativo, pela sua gentileza de conversar conosco sobre o e-commerce, o comércio eletrônico. Obrigado. Até uma nova oportunidade. Tchau, tchau. Muito obrigado. Maurício Salvador é diretor da E-Commerce School, que é uma escola especializada em treinamento de comércio eletrônico, em mídias sociais, e também é autor do livro Como Abrir uma Loja Virtual de Sucesso, que está na primeira edição, lançado pela editora Grama, e que é um manual de passo a passo como você pode abrir o seu negócio virtual. E pela quantidade de perguntas, pela sua participação aqui, deu para notar claramente que tem muita gente interessada em ser um empreendedor virtual também. A você que participou desse Mundo Corporativo, nosso muito obrigado e até mais.